Bom dia, muito bom dia. Um prazer estar aqui para fazer mais uma live. E hoje o tema é: será que o Ho Oponopono funciona? E vou trazer aqui uma convidada muito querida e muito especial para falarmos juntas sobre esse tema. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou colocar aqui. Bom dia, bom dia. Eu já vou começar com essa querida convidada, porque hoje o nosso bate-papo, uma hora eu acredito que vai ser pouco. Vamos lá. Eu vou visualizar, fazer uma transmissão. Vamos lá. Lu, seja bem-vinda. Eu já te autorizei aqui, vamos ver se vai aparecer a imagem. Bom dia! Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Tudo bom, minha querida? Tudo bom, minha querida? Tudo muito bem, uma alegria ter você aqui para juntos a gente falar de um tema tão importante e bonito. A Lu é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecê-la num curso que a gente foi fazer de aprimoramento de constelação familiar online. E desde então foi uma amizade bonita, onde eu me enriqueço muito da presença dela. E hoje chamei ela para falar sobre esse assunto, que é bonito, acrescenta tanto, né? Tem gente que não sabe o que é, outras pessoas com dúvidas. Então eu estou aqui, nós estamos aqui para juntos com vocês também, perguntas, colocações, são sempre muito bem-vindas para a gente falar sobre esse tema. Lu, gostaria que você se apresentasse. O prazer é todo O prazer é todo meu. Você sabe o quanto eu gosto muito de você e te admiro muito. Isso. E tem feito tanta diferença nas pessoas, essa corrente do bem todas as manhãs, viu? Ah, que bom! Juntos somos um mais, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som. Isso. Eu vou, inclusive, gente, só um segundinho, que eu vou pegar o meu fone de ouvido, que eu esqueci. Talvez seja... tá bom. Tá bom. Vamos colocar aqui. Vamos lá, Lu, se apresenta um pouquinho, o que você faz. Tá bom. Tá bom. Para que as pessoas possam te conhecer. Eu sou a Luciane Reis. Eu sou a Luciane Reis, sou aqui da região metropolitana de Campinas. Aqui em São Paulo, né? Entre as cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Eu sou terapeuta sistêmica. Eu trabalho com sistêmica familiar, também com florais de Bach e tenho a minha linha de semijoias, né? A Quinto Raio, que eu gosto muito de cristais, né? A energia dos cristais, assim, é muito importante para mim. Isso. Lu, e o quanto que é importante, né? Nós temos essa visão sistêmica, não só para o nosso trabalho, como para a nossa vida, para o nosso autocuidado, para as relações, e o quanto é importante, a gente sabe que tudo faz parte, tudo está incluído, e tudo que a gente acrescenta, a gente vê possibilidades. Sim, é verdade, amiga, é verdade mesmo. É uma diferença muito grande a gente trabalhar com a sistêmica, né? Porque a gente consegue enxergar, né, o todo. Isso é muito interessante, né? Eu gosto também muito, viu? E foi Isso, me acrescenta também bastante. Nessa cidade maravilhosa aí que eu amo muito, né? Muito bom aí estar em Minas, na verdade, eu gosto demais. Esse povo mineiro que Exatamente. Isso, eu já tive a oportunidade, né, de fazer outros trabalhos aí em Belo Horizonte e sempre sou muito bem recebida. É maravilhoso mesmo. Nós nos conhecemos em Belo Horizonte, onde eu sou de Divinópolis, mas eu fui até Belo Horizonte para a gente fazer esse curso juntos, um curso muito rico que nos auxiliou em várias novas possibilidades do atendimento online, e daí construímos uma linda amizade. Lu, vamos falar um pouquinho da onde que veio o Ho Oponopono, o que é o Ho Oponopono? Sim. Bom, essa é uma técnica, né? Uma técnica ancestral havaiana. E
eu tenho um apreço muito grande pelo Ho'oponopono, sabe? Me ajudou muito numa fase difícil da minha vida. O Ho'oponopono, ele é uma ferramenta de autocura, auto-perdão, né? De limpeza mesmo de emoções e sentimentos. E ele é uma técnica havaiana, e eu não falo disseminou, né? Quem disseminou foi o Joe Vitale, né? Mas quem deixou ele de uma maneira mais fácil da gente compreender foi a Morna Simeona. Ela era uma xamã, né? Uma xamã havaiana, e ela deixou assim mais fácil para a gente compreender. E é uma técnica tão simples, Gerran, que a gente duvida às vezes que aquilo vai dar certo. Foi o meu caso. Eu realmente, quando chegou até mim, eu estava num momento muito difícil, né, na minha vida. E quando aquilo chegou para mim, eu falei, nossa, mas é só isso? Essas 4 frases vão fazer alguma diferença? Eu não sabia o tamanho, a dimensão, sabe, a proporção daquelas frases. O que barulho, né, faria internamente e que limparia muitas emoções, muitas memórias. Porque, Gerran, os problemas, eles são nada mais, nada menos que as memórias internas, né? Nós temos memórias até ancestrais, viu? Nós que temos o conceito sistêmico, né? As memórias ancestrais inconscientes, que ficam lá guardadinhas, aquilo em determinado momento da vida da gente, aquilo pode aflorar e vir em forma de sintomas ou problemas. E paralisações também, né, Lu? Como? Paralisações também, né? Quantas pessoas se sentem paralisadas, fazem um esforço danado para sair dessa paralisação, mas elas não têm a dimensão disso. Exato. O efeito que isso traz, né? Exatamente, Gerran. E era o que eu estava passando naquele momento. Porque por conta de muitos problemas profissionais, problemas pessoais, eu vinha de alguns problemas, até estava fazendo terapia na época. Eu tive síndrome do pânico, tive várias situações. E naquele momento de grandes decisões, tomadas de decisões, é o que você disse, a gente paralisa, não é mesmo? Eu estava sofrendo de SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Eu não desligava, Gerran. Era assim, ó, era muito corrido. O pensamento, ele não desligava, eu não dormia direito, eu não conseguia me concentrar, né? E o tanto que isso afeta, né, Lu? Só fazendo um parênteses, porque muitas pessoas têm, às vezes não sabem a dimensão disso, o tanto que isso afeta sono, o dia, a gente fica improdutiva, as relações desandam, porque você está numa frequência, as outras pessoas estão em outras, e os conflitos chegam. Então, tudo que já é difícil, né, estar vivendo, num processo de ansiedade altíssimo, ainda desanda cada vez mais. Exatamente, Gerran. E até situações que eu estava passando, alguns familiares meus já tinham passado também, né? Então, olha que interessante, né? Tem a ver com sistêmica aí também, não é mesmo? Uhum. E Gerran, aquilo foi assim, foi arrebatador na minha vida. Eu não conseguia fazer o que eu tinha que fazer, igual você disse, totalmente improdutiva, né? E eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora, sempre. E naquele exato momento eu estava nessa situação, né? Inclusive, quando eu comecei, estava naquela onda, sabe, de várias redes ficando famosas, várias pessoas ficando famosas, né, com o Ho'oponopono. Então, foi muito interessante que quando eu comecei a fazer, eu comecei inclusive com as 108 vezes, que depois eu vim a saber que não há necessidade de fazer as 108 vezes, mas eu gosto muito de fazer isso. É bom frisar porque as pessoas às vezes entendem que tem que fazer as 108 vezes. E não adianta você fazer aí repetindo igual um papagaio, né? As 4 frases que são: sinto muito, por favor, me perdoe, até que são frases que usamos também na sistêmica, não é mesmo? Te amo e sou grato. E essas 4 frases ditas realmente assim, com intenção, né? Você dizendo isso, sentindo essas frases, olha, faz uma diferença tremenda, que ela vai limpar as memórias. Exato. Lu, depois eu sugiro que a gente fale um pouquinho a mais de cada frase,
para a pessoa sentir o efeito, né? E o tanto que isso toca na vida, na nossa vida, porque primeiro eu falo que a gente faz para a gente, para depois conseguir fazer para os outros, né? E você colocou uma coisa muito importante. Nós temos uma tendência natural a colocar tudo em regras, tudo em caixinhas. Sim. Então, tem a regra do Ho Oponopono, tem a regra disso, tem que fazer 108 vezes, se não fizer, não dá certo. E quando a gente fica com esse pensamento, com essa crença limitante, a gente aborta um tanto de possibilidades, sim, porque, né, o Ho Oponopono tem essa questão das 108 vezes, né? Mas não precisa ser necessariamente, tem que fazer as 108 vezes. E sim, tem que fazer tudo, sendo tocado, sentir aquilo. Por isso que nós vamos trabalhar cada frase muito tranquilamente para as pessoas perceberem. E outra coisa importante de falar que não tem nada a ver com religião, né, Lu? Exatamente. Muito importante você fazer esse comentário. Não tem nada, é uma ferramenta de autocura, é algo que você pode fazer sozinho, no seu quarto, ou dirigindo, ou fazendo qualquer outra atividade. Simplesmente você pode fazer por pensamento, você pode pronunciar, mas não há necessidade, não tem uma regra. Não. Eu vim saber disso depois, né? Depois que funcionou, no meu caso, né, que era um problema financeiro, né? Até bom comentar isso com as pessoas. Isso, vamos lá. Foi algo assim, bem significativo para mim. Eu precisava fazer um acerto de um determinado valor da qual eu não estava dispondo no momento. E aí eu aprendi e fiz para a instituição financeira. Então, eu dizia o nome da instituição financeira, né? E eu me propus a fazer por 21 dias. Então, todos os dias naquele horário, eu fazia de manhã para mim, para a Luciane, e à tarde eu fazia para a instituição financeira. Foram 19 dias. Não chegou nos 21 dias, eu consegui fazer um acordo da qual eu paguei menos de 10% do total do valor que eu precisava. Então, talvez tinha muitas crenças limitantes da qual eu fazia para mim de manhã, refletiu na minha pessoa. Eu fui ficando mais calma, eu fui conseguindo juntar estratégias, montar da forma como eu iria pagar. Por fim, foi assim, olha, eu acho que eu entrei em outra ressonância, você fala tão bem sobre isso, e realmente eu consegui fazer o pagamento. Eu fui ficando mais calma, não dependi de remédio naquele período. Para mim é muito importante. Aí sim eu fui buscar realmente o que significava cada frase. Primeiro eu tive o benefício, né? Isso foi muito interessante. Sim. E eu gosto de frisar. Eu gosto de frisar também que por conta do spa, o Japamala, né? Olha aqui. Vou até mostrar o primeiro que eu fiz, vai vendo. Olha só. É lindo de viver. Ela tem um Instagram, é o Quinto Raio, onde ela apresenta todos os produtos que ela faz. Exato. E vale muito a pena conhecer, pessoal. E eu friso que não há necessidade. No meu caso, foi necessário, porque já eu não conseguia falar, realmente eu não conseguia me concentrar. Às vezes eu dizia uma frase, a seguinte eu não lembrava. Por quê? O processo a pessoa, quando ela está com spa, realmente ela não consegue nenhuma concentração. E o benefício, né, de você segurar a bolinha apertando, né? Então eu conseguia me concentrar. Então essa foi a importância do Japamala na minha vida, né? Foi muito importante. Isso. Sim, Lu, e você coloca uma coisa muito importante, porque muitas vezes o processo é simples, gente, de Ho Oponopono, é o mais simples. Precisa estar com o coração aberto, disponível, sem julgamento, sem medo. Nós vamos falar um pouquinho a mais sobre isso. Mas porque muitas vezes a gente fica perguntando demais como é que funciona e a gente se distrai do essencial. Então, ele é simples, ele pode ser feito para pessoas ou para situações. A Lu mesmo deu o exemplo dela que foi para uma situação, para uma instituição. Sim. Então, ele tem várias formas de ser praticado. Isso é importante frisar, porque muitas pessoas acham que não, tem que ser só para a pessoa tem que estar próxima, né? Já fizeram essa pergunta. Tá. A pessoa que eu vou aplicar e falar, ela tem que estar perto de mim, ela tem... E não, gente,
o Ho'oponopono, ele é até um realinhamento energético, porque quando você vai falando, aquilo vai te tocando, a alma vai mudando a sua frequência. Exatamente, Gihan. Vai mudando, porque quando a gente, às vezes as pessoas perguntam, né? Eu posso fazer para uma pessoa, né? Tá, essa pessoa está com algum problema, então o que você faz? Primeiramente, faz para você. Porque se você está vendo aquele, não vou dizer defeito, né? Mas algo em alguém, né? Você faz para você primeiro, né? A pessoa tem muita raiva de mim, né? Você está enxergando a raiva, né? Então, faça primeiro para você. Sempre a gente... Lu, e quantas vezes, desculpa te interromper, porque a nossa conversa é sempre tão cheia de coisas. Quantas vezes a gente fala da raiva que o outro sente da gente, mas a gente não coloca a própria raiva que nós sentimos de nós. Exato. Que eu falo que é o lado sombra, porque todos os sentimentos fazem parte. Sim. O que vai fazer a diferença é como que eu trabalho esses sentimentos. Então, nós sentimos raiva, nós sentimos tristeza, desânimo, faz parte. Mas o que eu faço com isso? Então, muitas vezes, o outro quer o perdão do outro, mas por dentro também ela não se perdoa, ela se violenta, com autoexigência, com culpa, com sobrecarga. Então, eu acho, né, nós até conversamos sobre isso, e você mesmo está colocando que primeiro lugar é fazer conosco. Exatamente. Porque é uma ressonância. Você não olha para a raiva, para aquela acusação, para a culpa que você tem com você mesmo. O outro vai fazer isso. Né? O outro vai chegar para você através de uma outra pessoa. E aí, muitas vezes chegam situações negativas, pessoas, né, com comportamentos degradantes, ruins para conosco, e na verdade nada mais é do que um reflexo da gente mesmo. Né? Exato. E lembrando que, tal como a constelação sistêmica, não existe o bom e o ruim. Né? Existem situações da qual a gente, naquele momento que está passando, só está vendo aquele ponto, né? Nós não estamos enxergando o todo, porque quando você está numa situação de conflito, você só está vendo aquilo que está se apresentando. E você não está vendo o todo. Você não está vendo todo aquele sistema, não é mesmo? E muitas vezes uma situação que ela começa de uma forma tão ruim, tão desgastante, tão conflitante, ela depois você consegue transmutar e trazer ótimos benefícios, ótimas situações daquilo tudo, não é verdade? E isso a pessoa muitas vezes acha que é mágica, e não é mágica. Não é. É mudança de postura, mudança de vibração. Sim. Você tocou na constelação, algo que a gente acredita e referencia, porque tem os efeitos, mas assim como a constelação, o Ho'oponopono não cura. Ele traz uma nova possibilidade. Isso é importante falar, porque muitas pessoas vão achar, eu vou fazer 21 dias, eu vou usar a japamala. E aí, coloca responsabilidade nisso. E a responsabilidade está aqui dentro. Você tem que estar disponível para fazer um bom efeito. Alguém perguntou, como assim fazer primeiro comigo? As frases, o sinto muito. Quantas vezes a gente tem que olhar para a gente, mas olhar assim, de coração aberto, sem auto-julgamento, sem se sentir menor e falar, eu sinto muito. O sinto muito, eu acredito que ele é uma das frases mais importantes, porque ele te faz perceber e reconhecer, né? O reconhecer. Peraí, não foi bom o suficiente, não foi o possível. Eu fiz querendo fazer mais, às vezes fiz menos. É se desculpar, mas sinceramente, eu falo que é um desculpar-se com a alma, usando a alma. Então, quando a gente faz o Ho'oponopono primeiro para a gente consegue estar alinhada com a vida. E quando eu faço primeiro comigo, eu consigo compreender o outro. Exatamente, Gihan.
Porque eu sinto muito, ele se coloca na autorresponsabilidade. Você está dizendo, né, eu sinto muito por ter me colocado nessa situação. Eu sinto muito que despertei algo em uma pessoa, né, para comigo. Eu sinto muito, mas sentindo de verdade, né? Porque muitas vezes eu tenho o hábito de fazer várias vezes. Eu gosto de fazer a caminhada, eu levo e eu vou fazendo até para me manter concentrada, né? Para não me distrair, porque são tantas coisas que nos distraem, não é mesmo? Da nossa essência. Sim. Das decisões que temos que tomar, das situações em que nos colocamos, não é mesmo? Então, quando você diz o sinto muito, você já está se autorresponsabilizando. Porque por algum motivo, aquela situação chegou até você. E ela pode ser consciente ou inconsciente. Ela pode ser uma memória sua, né, que a sua criança interior guardou, né? Porque seus problemas são memórias, né? Então, a criança pode ter guardado e quando, em alguma situação que a vida te coloca, né, no presente, você busca aquela referência inconscientemente. Quando vê, você já está ali paralisado. Quando vê, você já está ali sem conseguir resolver aquela situação. Então, dizer sinto muito é realmente assim, com todo o sentimento. É uma frase assim, ela é muito, muito importante mesmo. Então, já aconteceu comigo de uma vez que eu disse, né, as 4 frases, e as infinitas possibilidades, né, elas se apareceram diante e eu pude resolver com facilidade. Porque quando a gente fica tentando controlar, tentando se justificar, não se colocando responsável por aquilo, Giran, é claro que vamos ter consequências, não é verdade? E nós perdemos muita energia ao fazer isso, né? O sinto muito também entra a questão do julgamento. Quando a gente fala aquilo com a alma, com o coração limpo, é interessantíssimo, porque para o julgamento cessa o auto-julgamento e o julgamento também para com aquela pessoa, aquela situação. Sim, exatamente, Giran. Exato. E Ho'oponopono, ele significa, uns falam Ho'oponopono, outros falam Ho'oponopono, não importa, tá tudo certo, viu? Isso é importante falar, porque tem muita gente que se perde nisso. Olha como é que as pessoas se distraem. Tem gente que faz o comentário, você falou errado, é assim, assado. Gente, é focar no essencial. E assim nós vamos trabalhando, que a gente até falou da primeira frase, do sinto muito, né? E é interessante a gente frisar que Ho'oponopono, ele significa, né, corrigir um erro, né, ou tornar-se correto, né? É simplesmente fazer uma correção de uma memória que está nos trazendo aquelas situações, não é? Que nos colocou naquela situação. O me perdoe, não estou pedindo perdão para a pessoa, né? Eu estou pedindo para que o divino, né, me ajude a perdoar a mim mesmo. Porque quantas vezes a gente se coloca em situações que nós nos trancamos dentro de alguma prisão imaginária e jogamos a chave fora, não é, Gerard? Então, o me perdoe, né? Por favor, me perdoe, né? Tem tudo a ver com o se perdoar primeiro, né? O te amo, ele nos liga ao amor universal. E quantas vezes a gente está numa frequência de tristeza, de culpa, de raiva, de medo, né? Medo paralisa muito. Né? Paralisa. Quando você sai dessa vibração do medo, né? Se eleva, vai para a vibração do amor, né? Você se conecta ao amor universal. E nós somos parte do todo. E é claro que quando você está nessa vibração, as coisas conseguem chegar para a gente muito mais fácil. E você consegue reconhecer um jeito muito mais prático, mais fácil de resolver as situações. E o sou grato nada mais é do que você já está acreditando que aquilo já está resolvido. Já está nas mãos certas do divino, né? Que a limpeza será feita e que você vai conseguir enxergar de uma nova maneira. É muito simples e é muito, muito forte, realmente. É muito importante.
deixar isso bem Porque claro. muda a frequência e diminui consideravelmente as crenças limitantes, da qual eu tanto falo e da qual a gente tanto tem, né? Eu falo que cada dia a gente pode diminuir, até mudar a vibração dessas crenças limitantes. E a questão do eu te amo, ela traz amor. A gente tem uma crença muito limitante de achar que o amor é algo difícil de alcançar. Que é algo que a gente não consegue, que amar é muito difícil. Quando a gente coloca tudo isso, a dificuldade, a gente está paralisado numa crença limitante. Exato. E quando a gente também fala do me perdoe, e às vezes que eu falei, eu senti isso, a gente diminui o quê? As expectativas no outro. Gente, quantas vezes a gente coloca expectativa em marido, em filho, na vida, no trabalho, no pai, na mãe, infinitas pessoas, infinitas coisas. E aí a gente se perde nessa expectativa, porque às vezes a gente passa uma vida inteira esperando que o outro nos dê algo que a gente mesmo pode adquirir. Diminuindo a expectativa, percebendo que a gente é real, a gente é comum e o outro também é. Exatamente, exatamente. E que você tem toda a capacidade de resolver aquilo, desde que você baixe, né, essa guarda. Alguém está dizendo que é uma limpeza da alma. Realmente é uma limpeza da alma, porque é o quartinho escuro que todos nós temos, não é mesmo, Giran? Todos nós temos os nossos medos, os nossos... Isso aí é comum de todo ser humano, na verdade. E reconhecer isso. Esses sentimentos, eles estão equivocados. Muitas vezes foi a nossa criança lá atrás, né? Ou a criança de nossos pais que nos trouxe alguma situação que nós registramos lá na nossa alma, não é mesmo? E aí fica, toda vez que você tem que enfrentar algo, aquilo chega na frente. E você fica totalmente sem ação, sem saber o que fazer. Então, quando você limpa, né, vai descascando essa cebola, vai tirando essas camadas, alguém perguntou, né, se era uma mini constelação. Perguntaram. Essa pergunta, muito interessante, porque realmente tem a ver também com essa limpeza de memórias, é trazer a constelação. Nada mais é do que, eu costumo, quando alguém quer entender rapidamente a constelação, eu costumo dizer, olha, é como se fosse uma fotografia, né? Que vai te trazer o exato momento da onde ocorreu aquele trauma, aquela situação que você está emaranhado até hoje. Vai lá na origem, não é mesmo? E então, o Ho'oponopono também, ele vai limpar até onde você nem sabe o que está te travando, o que está te colocando paralisado. Então, você vai fazendo isso, é uma autocura realmente, vai liberando muitos sintomas, né? E muitos sentimentos, né? Que, por sua vez, provocam sintomas. Né? Produzimos sintomas a partir de uma mágoa, de uma raiva, de algo que não foi trabalhado, que ficou lá dentro, não é mesmo, Diana? Ou que a gente teve uma percepção diferente, né? A gente trabalha muito com a constelação, com os ensinamentos de Bert o tempo todo, né, Lu? Principalmente na nossa vida. E a gente vê o quê? Que nós temos uma tendência, todos nós temos, a pegar uma partezinha do todo. E quando a gente não amplia essa parte, não amplia a visão, a gente fica pobre. Porque a gente fica cheio de julgamento, porque a gente passa uma vida achando que a gente não foi amado, que não consegue ser amado, que não consegue dar amor. E aí a gente perde o significado da vida. Eu me ocupo muito disso, de trazer significado, porque a vida é grandiosa. Mas para a gente perceber isso, a gente tem que estar na postura. Sim. Isso é muito importante. Um exemplo meu de Ho'oponopono que me tocou muito, foi uma vez que eu estava, né, foi até para uma pessoa da família que é fundamental, importantíssima no meu sistema. E eu lembro direitinho isso, porque eu estava andando pela rua e aquela situação veio a mim, eu não estava pensando nem nada. E veio a pessoa. E aí, as frases foram vindo do Ho'oponopono muito calmamente. Quando eu falei, eu sinto muito. E aquilo foi tão sentido mesmo, que eu lembro direitinho.
eu falava que eu sentia muito julgamento que eu fiz pelaquela pessoa, que estava tudo certo da forma que ela era. Gente, eu falo isso, eu até me emociono, porque eu consegui até visualizar o sistema dela, sabe? Da onde ela veio, o papai, a mamãe, eu conseguia sentir tudo. E a forma que ela agia, meu coração até bate mais forte, porque foi tão bonito e inteiro, e eu não foi um dia que eu falei assim, agora eu vou fazer o Ho'oponopono. Não, foi tudo solto, eu estava com o coração, sabe? Aquilo que eu estava vivendo com a pessoa trazia paralisação para mim, para ela, para o meu sistema, porque ela faz parte. Sim. E aí eu fui falando, me perdoe, mas com aquilo, sabe, estava tudo certo. Para que eu fiz tanto julgamento? Para que eu fiz tanto barulho, tanta confusão? Que lindo, Gerran, isso é lindo. Né? E eu te amo, porque a pessoa ela é importantíssima para o meu sistema. Tudo que eu tenho é muito graças a essa pessoa. E eu agradeci, porque a minha vida, o meu sistema construído, é um sistema que me enriquece dia a dia, com o amor, com os desafios que fazem parte. E aí, eu me alinhei inteiramente àquela pessoa e segui. E aí, o meu coração, claro que ele estava preenchido de amor, de gratidão, ele até bateu mais rápido. E aí, fui seguindo o dia, mas muito alinhada, muito com aquela vibração em alta. E a vida seguiu, essa pessoa não mora na mesma cidade que a minha. E ali, passado um tempo, semanas, eu fui até a pessoa. Sem nada falar, não falei com ninguém, porque não precisa falar. Não, assim como a constelação, tem gente que acha que tem que divulgar o que aconteceu na constelação. Não, jamais, em tempo algum. Guarda aquilo para você, sinta aquilo, porque sua própria vibração alcança as pessoas. Né? Se eu estou vibrando no bem, eu alcanço. Assim como se eu estou vibrando na baixa frequência, eu alcanço também. E ali, com aquela pessoa, eu tive um encontro maravilhoso. Aquela exigência, aquelas rixas, aquela questão mal resolvida, tudo foi melhorando. E a pessoa, olha que interessante, sem ela saber, porque ela nunca soube, pouco importa. Ela foi mudando também o olhar para comigo. E foram tardes bonitas, tardes agradáveis. Isso teve impacto, gente, porque pensar sistemicamente e sentir sistemicamente envolve outras vidas, outras relações, outras gerações. Isso teve impacto na minha família nuclear, né? O que é a família nuclear? É a família que eu construí junto com meu marido. Então, isso é muito rico. Precisou de fazer várias vezes o Ho'oponopono? Naquele Ho'oponopono, não. Mas eu estava aberta. Eu estava falando assim, gente, não dá mais para ser dessa forma. Isso me traz peso. E aí fui construindo. Então, ele é muito libertador, assim como tudo na vida, quando eu diminuo o julgamento. Mas que né? Eu trago alto. Que relato mais lindo, sabe, Gerran? A gente percebe, né? A energia, eu costumo dizer que a energia, ela chega na frente, né? Sempre. Ela chega realmente na frente. E quando, né, eu estava na formação, né, depois aconteceram coisas que eu achei que fossem muito ruins, né, me levaram para outros caminhos. E foi libertador, foi realmente, foi assim, maravilhoso. E eu me lembro que eu estava no primeiro workshop que eu fui da nossa querida Elza, e ela falou, eu cheguei, né, acho que um pouco atrasada, se eu não me engano, porque né, eu moro aqui em Americana, até eu chegar lá em São Paulo, ela estava em São Paulo, e ela estava contando, ela nem sabe disso, e ela estava falando do sinto muito, da importância do sinto muito. Gente, eu falei, poxa, olha a ressonância, né, em algo que eu estava fazendo, né, em um outro instituto, e eu já havia conhecido o trabalho dela, e eu fui assistir, né, fui num workshop. Gente, a grandeza de como ela explicou, sinto muito, né? Foi maravilhoso, foi aquilo. Eu já tive a oportunidade de assistir esse vídeo, a Elza Carvalho, gente, ela tem Instagram, sigam ela também, Elza Vicente Carvalho, e ela é uma grande referência para mim. Sabe, só de ouvir a Elza, eu me acalmo, eu falo que é o meu ansiolítico. Porque tá tudo certo do jeito que é.
A gente não precisa se julgar, se culpar, se ocupar em fazer perfeito. É fazer um passo por vez. O sinto muito, ele é libertador. Ele traz uma paz e possibilidades. Gente, eu falo sempre que a vida sempre tem possibilidades. Isso eu falo que qualquer coisa que chega até você, você tira algo positivo daquilo. Eu falo até mais, que inclusive com a morte, porque a gente acha que a morte Exato. Acaba tudo, né? E não, a morte nos traz possibilidades, porque no momento inicial, quando a gente morre alguém querido e amado, a gente acha que a nossa vida acabou, que a gente nunca mais vai sorrir, nunca mais vai sair daquela dor. E quando a gente dá lugar para toda essa dor, até colocando sinto muito, a gente encontra novas possibilidades. Eu encontrei, eu vi que a vida é agora, né? A gente começa a ampliar o nosso olhar. Eu me ocupei em ser útil para a vida, para as pessoas, a servir melhor a vida, porque a vida é agora. Exato. Então, isso nos toca, isso nos toma muito. Exatamente. Olha aqui, essa querida linda, um beijo, Elza, maravilhosa. Olha lá, deixei para meditar e refletir com vocês. Ai, que amada. O Ho'oponopono, ele nos traz na presença, na consciência, isso que é muito importante, né? Quando você realmente está ali se colocando, né? Eu sinto muito, na autorresponsabilidade, você está dizendo que você faz parte daquilo. Você não está isolando ou colocando a culpa em alguém, porque é fácil a gente colocar a culpa em alguém, né? Deixar ficar naquele papel de vítima, né? Não tem como a gente crescer no papel de vítima. Realmente a gente continua pequeno, não é mesmo? E quando a gente coloca, sabe, na grandeza de estar presente, de estar consciente que você faz parte de tudo aquilo de uma forma ou de outra, consciente ou não, realmente faz a diferença. Você consegue ferramentas, você consegue perceber novas possibilidades. É muito grandioso realmente se colocar presente. Então, essas 4 frases ditas aí com bastante responsabilidade, com bastante intenção, sentindo mesmo, não precisa ficar o dia inteiro aí, sabe, repetindo, não há essa necessidade. Igual você disse, uma vez que você fez, você acessou todas as possibilidades que você não tinha visto, né, daquela pessoa. Foi maravilhoso. Uhum. Você encontra com ela, parece que aquele monte de entulho saiu, não é mesmo? Você estava ali de frente para um ser humano igual a você. Um ser humano realmente cheio de todos os sentimentos da qual nós somos, né, recheados. É muito interessante. Exato. Ô Lu, e quando a gente não consegue, né, nessa questão que eu compartilhei, eu consegui uma única vez e foi maravilhoso. Mas muitas vezes, gente, a gente não consegue, nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quinta. E tá tudo certo, porque senão a gente se cobra, né? Ai, eu não consegui da primeira vez, ai, como é que vai ser? Não é para entrar em desespero, porque muitas vezes a gente não conseguiu, porque a gente ainda tá cheio de exigências com a gente. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente não conseguiu fazer com o outro, porque a gente está cheio de rusga com o outro, a gente está cheio de julgamento com a gente com o outro, porque a gente fala assim, às vezes eu sinto muito, mas falo assim, mas pelo amor de Deus, o outro se comportar desse jeito. Então a gente começa a fazer um monte de barulho. Então, quando voltar a esse barulho, a minha sugestão, tá? É se acalma. Para um pouquinho, centra e se acalma, porque igual a Lu bem colocou, tem que ter presença, tem que estar no agora. Muitas pessoas, e voltando para a constelação, porque tudo faz parte, né? Fala assim, gente, mas como que eu vou representar isso? É só para os fortes, para quem sabe muito? Não! Tem que ter presença, tem que ter zero julgamento, zero medo e zero expectativa. Ah, mas é assim na constelação? Não, é assim tudo para a vida. Agora é um exercício constante, sim. Quantas vezes o julgamento chega na frente? Se chegou, gente, você não fala assim, nossa, eu sou uma pessoa má, eu sei que o julgamento não é bom e estou julgando. Não. Se acalma, reconheça aquilo e muda a vibração. Né? O que você pode colocar no lugar do julgamento? E é um exercício constante. Isso. E tem uma outra questão que é importante a gente frisar, sabe? Muitas pessoas, elas estão tão feridas, tão machucadas, muitas vezes, né, por
por tantas situações da vida, ou que tiveram a vida toda, sabe, sendo julgada, sendo cobrada, então as pessoas ficam retraídas, não é, Gerran? E aí ela se pergunta, mas como eu vou fazer isso para mim? Eu não sou merecedora. Eu ouço bastante esse relato. E aí, o que acontece, Gerran? Ok, então fica centrado e diga, sabe, divindade, limpa em mim as memórias, né, que estão causando todo esse sentimento, que estão causando, que estão trazendo essas questões, né, em minha vida. Por quê? Porque a divindade, Gerran, nada mais é do que a essência, né? Esse Deus lá fora, né, ele tem aqui, a essência está aqui dentro. Você está pedindo, suplicando para um ser maior que mora aqui dentro da gente, que é a nossa essência. Né, que é o nosso Somos centelhas divinas, né, Lu? Somos centelhas, não é mesmo? Então, isto é grandioso, né? Quando você pede para que essa centelha te ajude. A centelha sabe o caminho, nós é que nos desviamos. Nós chegamos aqui, né, no nosso sistema de origem, com muitas dores, perdas, alegrias, vitórias, derrotas, fracassos, não é mesmo? E a gente é envolvido por essa atmosfera. E nós esquecemos da nossa missão, de algo que nós viemos aqui para fazer, não é mesmo? E isso aí acontece com todas a maioria das pessoas. E aí, quando ela olha para dentro dela, ela sabe que ali dentro, apesar de tudo que ela está passando, ou do que ela se julga, sabe? Ela se julga errada, ela se julga... O auto-julgamento mesmo. Quando ela olha e vê que tem um pedacinho de Deus lá dentro, então ela vai perceber que, poxa, não é bem assim, né? Dá para modificar, não é mesmo? Toda essa história, dá para fazer aí um novo caminho, dá para construir novamente uma nova história, sem julgamentos, sem essa autopiedade, porque às vezes tem pessoas que se colocam na piedade, na culpa. Então, essa limpeza aí que nós podemos fazer diariamente, trabalhando, descansando, fazendo, você está ali, dizendo essas 4 frases com todo o sentimento, realmente com toda a intenção do que essas palavras valem. Lu, e ter responsabilidade também, né? Sim. Muitas pessoas só aliam a responsabilidade à obrigação. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Isso, mas a responsabilidade também de ter uma vida que vale a pena, de uma vida boa. E nós somos responsáveis. A gente não dá pra gente continuar colocando a responsabilidade no outro. Como é que a gente faz isso? Quando a gente fala, não, quando o outro melhorar, quando o outro me tratar bem, quando o outro fizer isso, eu me acalmo e vou ter... Não, gente, a gente que faz com a gente. A maior violência que eu acredito que nós façamos conosco é quando a gente se julga. Porque aí com o auto-julgamento vem um monte de coisa difícil, vem culpa. Culpa, paralisa, se responsabiliza. Peraí, o que você fez que não deu certo? Se responsabiliza focando na solução. Todos nós temos soluções. A vida é grande, a vida nunca, jamais desampara. Quando a gente tem isso bem dentro da gente, por mais dificuldades que a gente passe, desafios, e tem dias que não são só flores, mas quando a gente tem isso, a vida não desampara, a gente se dá um momento de calmaria, de respeito, de até sentir, acolher a tristeza, a dor, e depois a gente segue. Então é possível a gente sempre buscar mudar a frequência, ampliar essa frequência, porque nós somos grandes, no sentido de, todos nós que estamos aqui, a gente já viveu dores muito difíceis, momentos que a gente falou assim, gente, eu não dou conta de seguir. Sim. E a gente foi acalmando e encontrando, então nós sempre somos maiores do que os problemas. Sem dúvida, Gerran, eu concordo plenamente. Ainda ontem uma pessoa me procurou, né, à tardinha, e ela comentou o seguinte, o dia que eu não faço aquilo que eu me propus a fazer, ela disse que assim, ela se sente a pior das pessoas, ela se crucifica. Então ela falou, só que aí, aonde eu desconto? Eu desconto no esposo, nas filhas. Olha como realmente fica um lar complicado, né? Um pouco antes alguém colocou, né, que teve que entrar no quartinho escuro, né, com essa pandemia. Quantos de nós, né, fomos
convidados, né, por livre espontânea pressão, a entrar nesse quartinho. E isso é muito lindo, saber que tem essa consciência, que não veio para... Isso aí que não veio para que realmente a gente mudasse nosso comportamento, mudasse a maneira como a gente olha para a gente mesmo. Porque muitas vezes é uma vida ocupada demais para se olhar para a pessoa mais importante da vida, que somos nós mesmos, não é mesmo? Uhum. Até respirei fundo aqui, porque eu acredito que todos nós fomos convidados. Alguns pegaram esse convite, porque esse convite começa pesado, sim. Olhar para o nosso quartinho escuro nos exige mesmo muita humildade. Sim, muita humildade para a gente olhar para nossas dores, né? Para aquilo que não é tão bonito. Muitas pessoas foram convidadas, algumas pessoas entraram nesse convite, né? Até diminuíram um pouco a frequência, porque isso, tudo que é pesado, a gente às vezes perde um pouco de energia inicialmente para se realinhar. Outras pessoas estão com o convite o tempo todo, mas estão distraídas, no medo, na negação. Então, gente, isso, porque essa pandemia nos faz esse convite de olhar com mais amor, com mais cuidado, para a gente, para nossas relações. Cada dia a gente está tendo que focar e ter mais presença, porque eu não sei vocês, mas a minha rotina não voltou ao normal, não. E nem voltará. Mas eu ainda não estabeleci uma rotina que eu falei assim, não, agora é essa mesmo e acertei. Eu estou constantemente buscando novos ajustes para o meu dia com a minha família, com o meu marido, com o meu trabalho, com o meu filho, com tudo, porque requer isso. E é um processo. E a gente saber que isso é um processo nos acalma. Sim. Até comentei isso domingo aqui em casa. Nós não temos... nós estamos nos dando conta, né, devagarinho, né, doses homeopáticas, de que nós temos somente o agora, não é mesmo? Na correria que estávamos antes da pandemia, dessa paralisação, era tanta idealização, parece que nada chegava, não é mesmo? De repente, você só tem o agora, né? Eu posso me distrair dele agora, eu posso guardar esse convite para entrar, né, nesse quartinho, mas tem hora que vai ter que entrar realmente, porque nós só temos o agora. Só temos, por isso que estar presente faz toda a diferença. Aproveitar todas as oportunidades e não olhar somente para aquilo. O desafio é o agora, não é, Elza? É verdade, o desafio é o agora. Exatamente, é o agora. Outro dia eu coloquei nos posts mais para trás assim, o tempo chegou. Porque quantas vezes a gente aborta a vida colocando ela no futuro, né? Quando eu tiver um tempo eu vou tomar um café com a pessoa, quando eu tiver um tempo eu vou ligar, quando eu tiver um tempo eu vou ter mais contato com meu filho, com meu marido, quando eu tiver um tempo eu vou me cuidar. O tempo é agora, porque o futuro a gente não sabe. O futuro sempre foi incerto e agora cada vez ele está mais, né? A nível econômico, financeiro, relacional. Então, o momento é agora, sim, é um desafio. É um desafio, que bom que a gente encara como desafio, porque a gente pode encarar, o agora é difícil. Quando a gente fala de dificuldade, a gente aborta um monte de possibilidade. Agora, quando a gente coloca aqui, é o desafio, isso nos energiza, né? Traz uma energia maior. Eu falo muitas vezes que o melhor dia é hoje, porque só no hoje a gente constrói possibilidade, bons momentos. E o convite é agora, né? Quando a gente estiver no futuro e a pandemia acabar, porque ela vai acabar, tudo passa, né? A gente tem a mania de achar que só os bons momentos que passam, só a alegria que passa. Não, os desafios também passam. O que a gente vai querer lembrar desse momento de pandemia? Será que a gente vai querer lembrar que a gente reclamou demais, vibrou no medo, ou que a gente construiu boas memórias? Exatamente, né? Então, para construir boas memórias, você primeiro tem que limpar as memórias, né, que estão lá instaladas. Né? Que essas memórias geram crenças, que essas memórias geram tristezas, dor, paralisações. Então, por que não faxinar, não aproveitar esse período e fazer esta faxina, fazer esta limpeza, não é mesmo? E quando a gente começa a fazer, realmente vem emoções, né? Vem sentimentos, né, ruins até
para com a gente mesmo. E aí sim, praticar o sinto muito mesmo. Foi o jeito que eu dei conta de fazer. Foi como eu consegui na época. Né? Nós estamos a serviço do todo, né? Como a gente fala muito também na constelação, nós estamos a serviço do sistema. Então, foi do jeito que tinha que ser. Se não fosse daquela maneira, talvez eu não tinha entendimento que eu tenho hoje. Não tinha a liberdade de ser eu mesmo hoje. Então, tudo é válido. É deixar realmente, sabe, esse focar somente em um ponto, sabe? Parar um pouco com isso e permitir que novas possibilidades se acheguem. Mas, para isso, tem que ir tirando as camadas, tem que ir faxinando esse quartinho escuro, não é mesmo, amiga? Ô Lu, eu tô assim o tempo inteiro, porque eu concordo plenamente. Quantas vezes a gente se culpa, porque a gente fala assim, gente, como é que eu não fiz isso antes? Como é que lá no passado eu fiz isso? Sem contextualizar. Isso é uma violência quando a gente faz com a gente. Porque se no passado a gente fez diferente ou errou, era porque a gente sabia fazer só daquele jeito. Só daquele jeito. E isso serve para a gente ampliar. Quando a gente olha para os nossos pais, nossa, como é que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? A gente não olha o contexto. Cada um dá aquilo que consegue, nem mais, nem menos. Exato. E quando a gente reconhece isso, a gente para, sabe, de fazer birra, a gente para de ficar paralisado, a gente para de julgar o outro. Se o outro não deu o que a gente gostaria, o que a gente podia, porque ele não consegue. Se ele não está conseguindo ter a visão e o alinhamento que a gente tem, é porque ele não consegue. Eu sempre falo, gente, cuidado, cada um está numa frequência, cada um de nós está numa consciência. Não queira achar que o outro, e a gente faz isso muitas vezes com a família, né? Que o outro tem que estar pensando igual, tem que estar na mesma frequência, na mesma consciência. Não, cada um de nós está num aprendizado, mas a gente pode aprender com tudo isso. Exato, sempre tem uma experiência para a gente aprender. E o julgamento, você disse, né, dos pais. Julgando os pais, estamos julgando a nós mesmos. Quando a gente tem muita exigência com a gente tem exigência com os pais também. Então, vamos diminuir isso, colocar realmente, cada um deu o que tinha que dar, conseguiu dar aquilo que realmente foi possível, né? E se cobrar menos, principalmente da gente mesmo. Olhar com amor, ter autocompaixão. Eu demorei para ter autocompaixão para comigo mesmo. Eu me cobrei muito de muitas situações em minha vida. Mas quando eu fui percebendo que, poxa, eu fiz o que eu dei conta, fiz o que foi possível. Mudou muito, principalmente o meu modo de me ver, o meu modo de ser. E mudei com as pessoas também, porque cada um realmente faz aquilo que dá conta. E tá tudo bem. E é assim que a gente dá até mais para a vida, né, Lu? Porque muitas vezes a gente para pensando, como que eu vou dar mais? E quando a gente fica pensando demais, a gente vai se exigindo demais. Quando a gente tem compaixão, a gente acrescenta muito mais na nossa vida, no nosso dia e nas relações com outras pessoas. A gente dá muito mais. E o esforço é muito menor. Eu acho isso grandioso demais. Sem dúvida. Né? Como a gente pode. Eu acho que vale até uma live, sabe, sobre autocompaixão. Porque muitas vezes a gente se violenta tanto querendo dar o melhor, enquanto dar o melhor é simples, é só você sentindo. Cuide-se bem, que você vai estar ajudando as pessoas também. Se acolha com amor que cura. Tenha autoadmiração, porque isso tudo contribui para a vida de outras pessoas. Exato, exato. E todo dia, né, parafraseando aí nossa querida Elsa, né, todo dia um pouco todo dia. Também não vamos... né, nossa, eu já vou mudar agora. Não é assim. É devagar, vai. É um processo. Tudo é um processo. É claro que tem situações, igual você disse, no meu caso, era uma questão assim, de um valor muito alto. Em 19 dias, aquilo transformou, mudou, porque eu consegui sair daquela frequência e ir para uma outra frequência. No seu caso, você saiu daquele julgamento, daquela maneira que você via as atitudes e comportamentos daquela pessoa e você transmutou, você olhou no todo e viu a importância daquela pessoa.
E foi maravilhoso quando você encontrou ela e conseguiu, né? Viu a diferença que fez no relacionamento de vocês. Porque tudo é relacionamento, não é mesmo? Tudo tem a ver com a troca. Tudo. 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 Ninguém vive sozinho. Nós fazemos parte de um grande sistema. A gente está tendo noção cada vez mais clara. Quem não sabia que era sistêmico está sabendo agora com a pandemia, o tanto que uma pessoa, a postura de uma pessoa afeta a todos. E não precisa nem de conhecer a pessoa, porque nós fazemos parte de um grande sistema. Outro dia eu estava num bate-papo com os amigos, né, pela internet, né? Agora as reuniões têm que ser assim, não é mesmo? E sim. Eu tirei esse assunto que quantas pessoas que nem sabem do que aconteceu com o sistema dela. Com essa pandemia, quantas vozinhas, quantos vozinhos puderam dizer, olha, lá na pandemia que teve da gripe, nós perdemos a bisavó, nós perdemos alguém. Na minha família teve isso. Então, olha as memórias que foram trazidas, né, com esta pandemia. Então, muita gente já pagou uma conta lá atrás que a gente nem está sabendo. Né? A gente nem sabia. Uhum. E uma pessoa depois me relatou no privado que comentou isso na casa dele e várias pessoas do sistema dele faleceram com a gripe espanhola. Olha que interessante, né? Então, muitas coisas vêm para que você perceba que outras pessoas, né, que vieram antes, que você nem tem conhecimento, foram tão importantes. Viveram o suficiente, né, para que você esteja vivo hoje, para que você esteja aqui hoje. Então, é muito interessante, sabe, a gente olhar com todo o carinho, com todo o amor, e principalmente para a gente primeiro, não é verdade? Com toda certeza. Lu, o tempo está acabando, acho que faltam uns 3 minutos. Voa! Aqui, vamos fazer mais lives sobre outros temas? Claro. Então, tá, em breve nós vamos fazer sobre outros temas, porque é muito rico conversar com você, me acrescenta demais, me traz muita alegria. Gratidão à presença de todos aqui, vocês fazem parte, juntos somos mais. Lu, faça aí suas considerações finais, porque eu acho que faltam 1 minuto. Mas que rápido, é que passa muito rápido quando o assunto nos envolve, né? Gente, olha, muito obrigada mesmo, né, por essa recepção calorosa, por toda a audiência, muito obrigada, que bom que vocês estavam e ficaram com a gente aí esse tempo todo, aprendendo mais sobre essa técnica tão simples, mas que tem funcionado e tem ajudado tantas pessoas. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, hein? Fiquem com Deus. Jean, muito obrigada, minha amiga, pelo convite, eu amei estar aqui com você. Bom, a gente quando começa a conversar, flui e vai indo muito rápido, né? Mas olha, tem muito assunto. É verdade. Que a gente pode continuar falando e vai ser um prazer voltar a fazer mais lives com você, tá bem? Muito obrigada. Ah, vai ser uma honra, nós vamos planejar sim. Um beijo. E muito em breve. Um abração para o seu esposo, um beijão no seu filho. Deus abençoe tremendamente você. Muito obrigada. A nós, um beijo grande a todos e um excelente dia, gente. Com Deus.